Depois do fim do programa, anúncio, né? Exatamente, que o Rueda não fazia mais parte dos planos do Flamengo. Na verdade, ele voltou ao Brasil só para se desligar. E o Paulo César Carpegiani, logo na sequência, foi anunciado como novo técnico do Flamengo. Inicialmente, a ideia era de ter o Carpegiani na parte da diretoria do Flamengo, na parte gerencial, para ele ser um manager mesmo. Não aceitou, eles ficaram com esse plano. Você vê que o Carpegiani, ele fala muito que ele é o treinador do Flamengo. Não está colocando uma definição, que a qualquer momento ele pode sair dessa posição e chegar um treinador. Aí seria como aconteceu com o Paulo Autuori, por exemplo, no Atlético Paranaense? Exatamente. Ele apareceu como uma espécie de coordenador ali do futebol do Atlético Paranaense, o Paulo Autuori, na temporada passada, e com a ausência de um técnico ali, ele acabou assumindo também a função de treinador. O Carpegiani, então, inicialmente vai ser o técnico do Flamengo, mas deixou muito em aberta a possibilidade de, daqui a um tempo, o Flamengo contratar um treinador e ele passaria a ser esse coordenador. Só para finalizar o assunto Rueda, claro que ficou muita expectativa nos últimos dias, o torcedor ficava naquela ânsia de ter uma resposta, e aí eu acho que a situação foi muito mal conduzida por todas as partes, né? O Rueda, por não ter se pronunciado anteriormente para dar uma resposta até ao torcedor, o Flamengo cobrou isso dele, o Flamengo sabia da proposta da seleção do Chile, cobrou um pronunciamento público do Rueda que não apareceu, aí o Flamengo também não foi transparente, totalmente para deixar o seu torcedor sabendo do que estava acontecendo, né? Não teve aquela resposta que o torcedor queria, então ficou toda aquela expectativa e agora, sem o Rueda, o barco será tocado pelo Carpegiani, que é um técnico que já foi campeão pelo Flamengo em 81 Libertadores, Mundial, um time fantástico que o Flamengo tinha, só que o torcedor hoje não pode ficar com essa passionalidade, né? Esse lado emocional, claro, que volta à tona por ser um cara com uma história muito grande no Flamengo. Só que a gente tem que lembrar que nos últimos anos o Carpegiani fez trabalhos um pouco mais modestos, tem pego times com menor investimento, salvou o Bahia na temporada passada do rebaixamento. O trabalho anterior dele tinha sido também no Coritiba, salvando o Coritiba do rebaixamento. Então ele vai voltar a pegar um time com grande investimento, com um grande elenco. Vamos ver como ele vai se comportar. Conhecimento de futebol ele tem. Conhecimento do clube e da pressão que tem o Flamengo, ele também tem. Então, o que a gente tem a fazer é desejar boa sorte e que o Flamengo comece a temporada agora com o pé direito. Porque se demorou para começar o trabalho agora em função dessa demora da resposta do Rueda, vai ter que correr atrás um pouquinho do prejuízo desses primeiros dias aí, o Carpegiani, mas tem tudo, né, para arrumar a casa aí e o Flamengo talvez tendo tranquilidade para trabalhar, ele pode fazer um bom trabalho. Então a hashtag Boa Tarde Fox está valendo já para você que quer opinar sobre Carpegiani, sobre Rueda, sobre Flamengo e sobre qualquer assunto nesta nossa terça-feira aqui no BTF. Hashtag Boa Tarde Fox, utilize que já a gente mostra a opinião de vocês em nossa tela. E a gente ouviu aí na entrevista coletiva do Paulo César Carpegiani, ele falando sobre os jogadores do Flamengo. Dá só uma olhada como fica a folha salarial do Flamengo, caso ele consiga todas as dispensas, consiga transferir esses jogadores que estão na sua tela, no nosso telão neste momento, para outras equipes. A barca do Flamengo. O interesse da equipe rubro-negra é negociar esses jogadores que estão na sua tela. Neste momento, eles ainda são jogadores do Flamengo, é o caso do Gabriel, do zagueiro Rafael Vaz, o Mancoejo também e do goleiro Muralha. O Flamengo já conseguiu negociar o Márcio Araújo. Foi para a Chapecoense. O Matheus Sávio também. Exatamente. E aí esses jogadores... E o Conca. E o Conca também já saiu. Mas esses 4 jogadores que a gente está vendo agora, eles trariam uma economia de cerca de R$1.300.000 por mês ao Flamengo. Seria realmente um alívio nas contas do rubro-negro. E aí a gente pergunta para você, se você não for torcedor do Flamengo, gostaria de um desses jogadores no seu time? Pode ser uma dica aí para o dirigente do seu time de coração para ir atrás do Flamengo e levar esses jogadores. Agora eu quero ver o lado vendedor do Gustavo Ribeirão. Vamos lá. Venda, por favor, esses jogadores, Gustavo Ribeirão. Nós damos agora esse poder de manager / vendedor para você. Olha, o Gabriel é um jogador que teve bons momentos no Flamengo, atacante pelas beiradas, tem velocidade, acho que poderia caber em muitos times do Campeonato Brasileiro. Para mim, o Mancoejo tem muito talento, argentino, canhoto, tem qualidade no passe, tem boa visão de jogo, acho que também poderia ser utilizado por muitos clubes. O Muralha, a gente já viu ele na seleção brasileira, teve falhas importantes nessa última temporada pelo Flamengo, ficou marcado por isso, não tem mais ambiente no Flamengo, mas acho que com novos ares, quem sabe
ele não tenha o mesmo sucesso, né, que já teve no início da passagem pelo Flamengo e antes no Figueirense. E o Rafael Vaz é um zagueiro que foi razoavelmente bem no Vasco, tanto que o Flamengo o contratou. Teve alguns momentos do Flamengo, mas também algumas falhas individuais queimaram um pouquinho o filme dele lá na Gávea. Posso falar uma coisa? Diga. No Ano Novo, nós tivemos Roberto Carlos entre amigos. Sim. Uma pelada de final de ano, na verdade de início de ano em Ribeirão Preto. Muito legal com a transmissão do Fox Sports. O Rafael Vaz detonou, fez 3 gols. Tá vendo só? Tá vendo? Então, quem sabe... Ele já também... jogou no ataque. Ele gosta dessa posição. Você lembra que no Vasco, uma vez, ele foi improvisado no ataque, né? Exatamente. Pelo Zé Ricardo. Pelo Zé Ricardo, não. Já era o Zé Ricardo? Agora não. Agora não sei se era um... Não, o Jorginho? Vamos confirmar já. Tá, já a gente confirma, mas ele foi improvisado. São jogadores... não era o Zé Ricardo. O Zé Ricardo foi agora. Exatamente. São jogadores que têm potencial. Às vezes, com a pressão que o Flamengo tem, os jogadores não conseguem desempenhar o seu melhor papel, não é? Então, às vezes, num clube com menor pressão, num clube com talvez menos cobrança, talvez esses jogadores correspondam, né? Você gostaria de tê-los no seu time? Conta pra gente na hashtag Boa Tarde Fox. E se você for flamenguista, hashtag Boa Tarde Fox pra dizer se quer que eles continuem ou não no rubro-negro. A produção já trouxe aqui a informação. Foi com o Jorginho mesmo, que o Rafael Vaz foi improvisado no ataque e fez o gol, por sinal, na Copa do Brasil. Sim. Exatamente. Então é isso, hashtag Boa Tarde Fox para vocês participarem aqui com a gente para comentar sobre o Flamengo, sobre essa chegada do Paulo César Carpegiani, que hoje já teve um pouco de contato com o elenco. Ele fez uma visita guiada, mais ou menos, pelo Rodrigo Caetano, ali nas dependências do Ninho do Urubu. Chegou hoje, conheceu já essa parte do elenco, as dependências, e ele vai trazer junto com ele o Rodrigo Carpegiani, o filho dele que estava ao lado dele durante toda a visita como auxiliar técnico, o Maurício Barbieri, auxiliar técnico também, Rogério Maia como preparador de goleiros, Gustavo Araújo, preparador físico. E é isso. A comissão técnica, por enquanto, do Paulo César Carpegiani é essa, que tem contrato até dezembro de 2018. Legal. Vamos agora a Belo Horizonte, porque tem jogador sendo apresentado no Cruzeiro. Ex-Botafogo, Bruno